Olá, quarto ano! Hoje, na disciplina de História, vamos falar do capítulo 6 do nosso livro integrado volume 3, que fala sobre o Brasil das indústrias. Você pode acompanhar abrindo seu livro entre as páginas 15 e 19. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco sobre o processo de industrialização do Brasil, ou seja, sobre quando se iniciou a produzir os produtos em fábricas. Hoje em dia, a maioria dos produtos que a gente consome, que a gente compra, são industrializados, ou seja, são produzidos em indústrias. Mas nem sempre foi assim. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre a mudança da produção artesanal para a produção industrializada. Aqui no Brasil, o processo de industrialização ele teve relacionado com o café e também com a imigração. Mas, antes de falar como o processo de industrialização chegou ao Brasil, nós vamos falar um pouquinho como se iniciou esse processo de industrialização lá na Inglaterra, que foi o primeiro lugar do mundo a se industrializar. As indústrias surgiram há mais ou menos 250 anos atrás, lá na Inglaterra, num processo que ficou conhecido como a Revolução Industrial. Isso foi um processo de mudança da nossa forma de produção. O que antes era produzido de forma artesanal, onde apenas uma pessoa, que era conhecida como artesão, ficava responsável por toda a linha de produção de um produto, ele sabia tudo o que era necessário para pegar a matéria-prima de algo e transformar em um produto final. E durante a Revolução Industrial, a gente vai ter uma mudança nessa forma de produção. Vai surgir aí a produção em grandes fábricas. E nessas fábricas vão ter vários operários e cada um vai ficar responsável por uma parte da linha de produção. Como, por exemplo, a indústria têxtil, que é aquela indústria que fabrica os tecidos. Em um processo artesanal, temos apenas um artesão que vai ficar responsável por toda a produção. Então, ele vai ter a sua ovelha, ele vai raspar a lã da ovelha, ele vai tingir essa lã, vai passar a lã no tear e vai transformar essa lã no tecido. Normalmente ele vai fazer isso em oficinas bem pequenas ou em um cômodo da sua própria casa. Com a chegada das grandes fábricas, a gente vai ter agora as produções feitas em grandes galpões, que vai ter várias máquinas e vários operários, e cada um com uma função específica. Enquanto uns se ocupam na fiação, outros cuidavam da tinturaria, que é a pintura do tecido, alguns a tecelagem, e assim cada pessoa vai saber sobre o seu papel em sua linha de produção e juntas vão obter um produto final. O ambiente dessas grandes fábricas não era um dos melhores. Isso porque as pessoas trabalhavam longas jornadas e normalmente em pé. E esses lugares não tinham nenhuma boa iluminação, nem uma ventilação adequada. Era bem complicado trabalhar nessas indústrias. Agora, para pôr em prática o que aprendemos aqui, façam as atividades nas páginas 16 e 18. E em nossa próxima aula, vamos falar das fábricas aqui do Brasil. Beijos e até lá!